contas o Natal é sobre uma mensagem. Eu quero caminhar com você e quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, verso 18. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito, lindo demais, muito bom. E o bebê, hein? Grande estreia. Era o Augusto do Aurélio? Que bênção, hein? Augusto está contratado, Augusto. Jesus estava de boa, irmão, só chupando o dedinho ali. Oh, que maravilha, hein, o Augusto, quem diria? Também o querido Aurélio ali, o papai e a mamãe do Augusto estavam babando ali. O Aurélio é um artista desde sempre. O Augusto já entrou na linha. Eu quis conhecer quem é que é esse bebê. Da onde eles pegaram essa criança? Glória a Deus. Você encontrou Mateus 1,18? Dá um amém melhor aí, irmão. Você encontrou? Glória a Deus. Muito bom. Mateus capítulo 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu secretamente deixá-la ou separar-se dela. Verso 20. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado, falado pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Diga, Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz o filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Capítulo 2 ainda. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Até aqui. É interessante que de fato nós comemoramos o Natal nesse tempo, e é um tempo natalino, festivo, um tempo de refletir sobre algumas coisas. Mas nós, como igreja, como eu já falei no início, nós celebramos Jesus todos os dias. E não é problema celebrar agora, não é problema se reunir, estar com os familiares, isso é maravilhoso. Se a gente for olhar para a palavra de Deus, se a gente for estudar um pouco mais, nós vamos entender que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Bem provável ele nasceu entre setembro e outubro. Basta você olhar lá para Zacarias, ele está servindo no turno de Abias. 6 meses então de diferença tem João Batista de Jesus. Então essas datas vão cair exatamente entre setembro e outubro. Mas não tem problema nenhum você festejar agora, irmão. Pode fazer os assados lá, fazer o peru, não tem problema não. Só para a gente entender. Mas pastor, mas comemorar ou não comemorar? Comemorar, com certeza. Usar esse tempo para refletir, para entender o real propósito do nascimento de Jesus. É interessante nós olharmos para a palavra de Deus. Colossenses 1,15. Colossenses capítulo 1, verso 15 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quer dizer que Deus é espírito. Ele não tem uma fisionomia. Mas Deus queria ser conhecido pela humanidade. Então, na pessoa de Jesus, nós passamos a conhecer Deus. Jesus vem para expressar quem é Deus. E nós devemos conhecer Jesus não só como nosso Salvador, o que é uma bênção, maravilhoso. Ele nos salvou, ok. Mas não basta conhecer Jesus só como Salvador. Tem que também conhecer Jesus como Deus. Você está me ouvindo aí? Para conhecê-lo como Deus, você vai ter que mergulhar num relacionamento de amor com Ele.
De longe, alguns conhecem Jesus como um Salvador, mas quando você se aproxima, você descobre que Jesus é Deus. Diga assim: Jesus é Deus. Parece uma verdade óbvia, Jesus é Deus, certo? Mas se você parar para analisar, muitas pessoas não conhecem Jesus como Deus. Conhecem Ele como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que salva. Então, esse plano Emanuel, que nós chamamos assim, tem aí, deve ter a imagem que eu pedi. O plano Emanuel é um plano eterno. Jesus nasce naquele tempo, mas antes desse nascimento já havia um plano eterno, aonde teve um concílio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entenderam que era o tempo de algo acontecer, liberar uma mensagem, uma resposta à terra. Então Jesus, o Filho de Deus, nasce. E é interessante nós olharmos para isso, porque esse plano está se desenrolando. O Pai enviou o seu Filho. Então quando Jesus nasce, Ele nasce porque foi enviado. Nós precisamos entender isso. Se Jesus foi enviado ao nascer, nós também fomos enviados por Deus. Tem mais algum filho de Deus aí? Com certeza tem. Ao nascer, você nasceu com uma missão. A missão de Jesus foi estabelecida pelo Pai. Então o Pai enviou o seu Filho. Esse ato de enviar é como alguém enviando um missionário. Jesus é um missionário. Jesus está em missão. E quando nós nascemos, cada um de nós aqui nasceu com uma missão. Saiba que você tem uma missão na terra. Saiba que você nasceu de um propósito eterno. Não foi por acaso, não foi um acidente. Foi porque Deus escolheu que você nascesse. Muitos de nós acham que, poxa, eu nasci numa família tão difícil, numa condição tão difícil. Jesus nasce em um tempo. Gálatas 4:4 vai dizer que Ele nasceu na plenitude dos tempos. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar. Isso é maravilhoso. Jesus nasce na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Uma medida. O tempo que Jesus nasceu era um tempo que uma medida se completou. Eu vim dizer para você, há um tempo se completando nesses dias. Vou dizer de novo, você não está pegando nada. Há um tempo se completando nesses dias. Já completou o tempo da tua luta, já completou o tempo da tua batalha. Então uma medida já foi completa. Você está me ouvindo aí? Ele nasce na plenitude dos tempos, onde uma medida de injustiça estava completa, onde uma medida de imoralidade estava completa. Não eram dias fáceis. Você acabou de ler, eram os dias do rei Herodes. O tempo de Herodes é o grande rei que manda matar inclusive seus filhos. Mandou matar seus cunhados, matou 2 filhos, matou 2 esposas e seus cunhados. Herodes aqui é uma força espiritual que atua nos nossos dias. Herodes é um governo maligno, que quando se sente ameaçado, ataca tudo aquilo que pode colocar o seu trono em risco. Jesus nasce na plenitude dos tempos. Aprenda uma coisa: quando chega num tempo de uma medida, é hora de nascer. Há uma medida para todas as coisas. Tem gente que está prolongando seu tempo de batalha, prolongando, sabe, aquele tempo de vale, um tempo de dificuldade. Há um momento onde a medida alcança o limite. Na plenitude dos tempos. Jesus nasce em um tempo, primeiro, de um caos político, de um caos econômico, um caos religioso. Aplicamos isso para os nossos dias. Nós temos o mesmo cenário e precisamos entender que tem algo do céu sendo enviado sobre nós. Você está comigo aí, irmão? Então Jesus nasce em um tempo específico. O tempo da plenitude significa medida plena. Completou-se um tempo. Mas também fala do tempo oportuno. Diga assim: nem antes, nem depois, mas no tempo de Deus. Você está me ouvindo, irmão? Não é antes nem depois, é no tempo de Deus. Deus está atrasado? Não. Deus tem um plano. E esse plano é Emanuel, Deus conosco.
Muitas vezes nós falamos coisas sobre Jesus que não estão erradas. Você já tentou explicar Jesus para alguém? Quantos aqui já tentaram explicar Jesus para alguém e essa pessoa diz assim: não entendi? A gente fica até chocado. Será que eu não estou sabendo explicar direito? O fato é que nós às vezes não estamos apresentando algo errado sobre o Filho, mas algo incompleto. Para apresentar Jesus na sua plenitude, eu preciso conhecer Jesus na sua plenitude. Ele é Deus. A gente às vezes acaba não falando coisas incorretas, mas coisas incompletas sobre Jesus. Então a gente acaba muitas vezes deixando de estudar essa imagem de Jesus, primeiro como Deus conosco, não Deus distante, não o Deus só da eternidade, mas o Deus que deixou, abriu mão da sua glória e desce à terra, nasce entre os homens, passa a viver entre nós. É interessante pensar algo. Muitos de nós se conformam com uma compreensão de Jesus que é pela metade. Talvez você não esteja vivendo a plenitude, sabe? Uma vida completa em Deus, porque você não conhece Jesus na sua plenitude. Nós viemos para a igreja de repente para buscar uma cura, um milagre, isso não tem problema, você pode vir, mas há um momento onde você descobre Deus, e Deus passa a ser o motivo da sua vinda, o motivo de estarmos aqui. Então às vezes a gente olha para Jesus, e olhando para Ele, se a gente fosse olhar para Jesus nos nossos dias, Jesus está fora de uma definição do que é belo. Ele nasce num palácio? Não. Ele nasce vestindo uma roupa de rei? Não. Ele nasce dentro de um estábulo. Já entrou num estábulo? Já entrou numa estrebaria? Eu crio ovelhas, tenho animais. Algumas pessoas que não estão acostumadas não gostam nem de entrar, porque não é um lugar, digamos assim, próprio para uma criança nascer. Jesus está nascendo dentro de uma estrebaria. Cheira bem? Dentro de um coxo. A manjedoura é um coxo onde você trata os animais. Sabe, então tudo é muito simples. Se você olhar, tudo até é estranho. Jesus está escolhendo, ou seja, Deus está escolhendo um ambiente simples, aonde Ele pôde derramar uma grande promessa. A gente olha às vezes para Deus dizendo: por que Deus escolheu essa pessoa tão pequena? A gente começa a olhar e dizer: cara, mas por que Deus está escolhendo? Porque Deus ama contrariar a lógica das coisas. Talvez você se sinta pequeno hoje. Cara, eu sou alguém assim tão simples. Aprenda que o seu tamanho não é determinado pelas coisas que você tem, mas sim determinado pelo tamanho da sua promessa. Talvez você é simples, mas você tem uma grande promessa dentro de você. Deus diz: vai nascer em Belém. Belém não era uma super cidade, era uma cidade pequena, era uma cidade sem expressão, mas havia uma palavra sobre aquele lugar. Talvez você diga: pastor, talvez eu não estou adequado. Meu irmão, Deus ama fazer isso. Ele pega lugares simples e coloca uma grande promessa. Então deve haver uma grande promessa de Deus sobre você. Se fosse você, dava um glória a Deus, um aleluia. Olhando para Jesus, na definição do mundo, Ele não era belo. Ao olhar para Jesus, você diria: coitado dessa criança, nascendo nesse ambiente, nessas condições. Há grandes promessas que nascem nas piores condições. Deus, Ele pode mudar as condições, mas Ele também escolhe condições difíceis, tempestades, sabe, lugares assim de turbulência. Então quando nós olhamos para Jesus, de acordo com a definição do mundo do que é belo, nós olhamos para Jesus e dizemos o quê? Não é tão belo, não é tão bom. Porque existe um sistema nos dando uma falsa imagem do que é belo. E se nós olharmos para Jesus sem essa definição correta, nós vamos estar colocando expectativas em Jesus que Ele nunca nos deu.
Venha para Jesus, você vai ficar rico. Venha para Jesus, nenhum problema mais vai acontecer na sua vida. Isso não é real. Porque nós temos uma definição do que é belo, e o mundo ama pintar para você uma tela do que é belo. Um lindo casamento de uma telenovela, um lindo relacionamento, mas na vida real não é assim. Como é lindo. Lembra do comercial da Doriana? Seu irmão lembra? O pelo do cachorro, que inveja. Era um cabelão assim, lembra? Era um golden assim. Uma mulher feliz, um homem feliz, passando margarina no pão. É o efeito Doriana. Eu quero a vida Doriana. Você não lembra? Você é muito novo. Você não lembra dessa propaganda, irmão? Você lembra? Não deixa eu no vácuo aí, moço. Puxa que eu sou velho. Era lindo aquilo. A gente quer aquela vida. O mundo começa a pintar uma ideia. As mães que estão aqui, olha aquela mulher plena, linda lá, com 8 filhos. Cintura dessa, tá linda, tá plena, meu Deus. Essa é uma mãe exemplar. Irmão, por trás disso há uma maquiagem, por trás disso há um efeito. Cuidado para você que anda buscando o que é belo. Uma bela igreja, uma bela vida. A gente fica às vezes colocando um olhar sobre falsas belezas e não consegue contemplar a beleza de Jesus. Então eu olho para Jesus, mas não é tão bom. Eu até me pego pensando que Jesus é obrigado a me dar algumas coisas que eu projetei. Nós apresentamos Jesus como algo que faz de uma pessoa mais próspera. E você pode prosperar com Jesus, não tem problema, mas não é essa a finalidade. A gente apresenta Jesus como uma força que vai te dar sucesso, prosperidade. Qual é o tipo de Jesus que nós estamos apresentando? Dentro de um padrão do mundo existe uma falsa beleza. E muitos de nós podem cair nessa armadilha. Eles esperavam um Messias totalmente diferente. Sentaria num trono com cetro de ferro, e nasce quem? Um menino, em Belém. Uma cidade simples, um lugar simples, porém com uma grande promessa. E é interessante porque, se nós formos olhar para isso, nós precisamos entender o nosso papel como igreja. A igreja que eu falo, não só essa igreja local, mas a igreja como um todo, o corpo de Cristo, precisa revelar a beleza de Jesus. Será que o mundo consegue ver Jesus aqui dentro? Será que o mundo consegue contemplar a beleza de Jesus em nós? Pensa comigo. Os nossos relacionamentos refletem Jesus. Você como marido reflete Jesus. Você como esposa, você como mãe, você como filho, você como discípulo. Jesus está numa manjedoura. O lugar parece que não tem nada a ver para um rei nascer, mas Deus escolhe lugares assim, momentos e lugares. Diga assim, tempos. Diga de novo, tempos e lugares. Jesus, ele está nascendo num tempo e num lugar. E para cooperar com isso, para quebrar e desconstruir, quando a gente começa a olhar para Jesus, esse contemplar Jesus transforma a nossa definição de beleza. Aquilo que você disse assim, eu só serei feliz com isso, vai passar o tempo, você vai dizer, cara, não tem nada a ver. Não é mais um carro, não é mais nada. Se eu tenho Jesus, já estou completo. As demais coisas, elas virão para você. Não é você que vai correr atrás disso. Mas ao olhar para Jesus, você tem que ter um olhar atento. Ele não é belo porque ele é um ser humano impressionante. A gente imaginou um Jesus que pintaram para nós. Como é que é Jesus que nos pintaram? Cara, um bebezinho lindo, de pelezinha branca, o olhão azul. Cara, ele é o Superman quando veio à Terra, lembra? Não é assim. Não é assim. Nós temos uma imagem de Jesus, e nós precisamos ter uma visão clara de Jesus. Isaías 53, verso 2, olha o que diz. Isaías 53, versículo 2: não tinha boa aparência nem formosura, olhando para ele, não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Jesus nasce com uma performance,
você passaria por Jesus e diria: não pode ser ele, não pode, não tem como ser esse o rei. Muitos passam por Jesus e não sabem que é ele. Você pode ter passado por algo de Deus e não ter descoberto que era de Deus, porque não está na aparência, está na essência. Eu tenho que me aproximar para conhecê-lo. Você pode ter se encontrado com algo de Deus e não ter discernimento que era de Deus. Jesus está caminhando sobre a terra, tem muita gente que não está vendo que é Ele. A gente se perde com as belezas do mundo e esquece de olhar para o coração de Jesus, descobrir Deus na pessoa de Jesus. E essa beleza de Deus em Jesus vem acompanhada de prazer. Quando eu falo prazer, o que te dá prazer? Prazer não tem uma conotação sexual. Prazer aqui é satisfeito. Se você não for satisfeito em Jesus, você não vai ser satisfeito em mais nada. Não é sua vida profissional que está te deixando assim, não é o seu casamento, não é o tempo difícil, é que você não encontrou o prazer nele. O prazer de estar com Jesus, o prazer de caminhar com Jesus, o prazer de estar com Ele em todo o tempo, em todo momento. O prazer não é só um dia. Estar com Ele ou contemplar essa beleza vem acompanhada de prazer e ela acaba ativando em você. A beleza de Jesus produz amor. Então, ainda que você diga assim: eu amo Jesus, esse amor vai ser provado quando você, numa dificuldade, diz: mesmo no meio dessa batalha eu continuo te amando, porque eu te conheço. Essa beleza de Jesus também produz obediência, produz missão. Pastor, eu tenho assim no meu coração um vazio, eu tenho algo que eu não me sinto completo em nada. Qual é a falta? O que está me faltando? Jesus, não o Salvador somente, Deus. Olhar para o Filho e descobrir o Pai dentro do Filho. Eu vejo pessoas buscando prazer. Eu quero prazer naquilo, não. Há um lugar de prazer. Há uma pessoa que satisfaz você. Essa pessoa é Jesus. Diga assim comigo: o meu prazer está em Jesus. Você está aí? E a gente vai colocando essa expectativa em Jesus, em coisas que Ele nunca disse, sobre muita coisa. A gente precisa estudar isso e compreender essas coisas. Sabe, nos dias de Herodes, Jesus está nascendo debaixo de um governo opressor. E como que eu queria que você olhasse que, mesmo diante de um caos como o mundo está, Deus está enviando uma resposta. Deus está trabalhando por nós. Você está entendendo isso? Agora, o que nós precisamos nesses dias? Que alguém fale, que alguém proclame isso. O nascimento se deu primeiro porque houve uma profecia. Assim como os profetas disseram. Diga assim: o nascimento. Diga com fé, diga: o nascimento é anunciado. Quer dizer que nada vai nascer sem primeiro alguém declarar. Nada vai acontecer na sua vida se primeiro você não declarar. Nada vai acontecer na sua história se você primeiro não declarar isso. O nascimento de Jesus foi declarado antes. Isaías vai dizer isso, Isaías 7, capítulo 7, verso 14. Você vai ver em Daniel, você vai ver em Amós. Há uma palavra declarando: mesmo no caos, algo novo vai nascer. Deve ter alguém aqui que seja também essa boca profética nesses dias. O nascimento não foi por acaso, alguém falou antes. O que você vai viver amanhã, você falou antes. Pastor, eu não estou falando nada. Irmão, cuidado. O nascimento foi anunciado, só pôde acontecer porque alguém declarou. Você está comigo? Pastor, não tem nada acontecendo de novo na minha vida. Você não está declarando. E quando vem essa declaração, o nascimento é anunciado, você vai ver que Maria tem um comportamento.
Quando o anjo vai e fala com Maria, e muitas vezes esse anjo vai visitar José depois, ele vai dizer uma coisa: não tenha medo, não tenha medo. O que Deus vai dar para você carregar, meu irmão, vai te dar medo. Talvez você vai ter que se chocar com algumas coisas. Então o céu veio anunciar uma boa nova: não tenha medo. Diga para alguém do seu lado: não tenha medo. Diga para alguém aí, irmão: não tenha medo. Não é preciso ter medo. Não, pastor, mas eu tenho medo do que vai acontecer. Não tenha medo. Quando Maria recebe essa revelação, você tem que entender uma coisa: não havia revelação na terra. O céu estava em silêncio, 400 anos, os profetas estavam ausentes. E aí Deus escolhe falar através do Filho. Quer dizer que houve um silêncio que foi quebrado. Igreja, nós precisamos quebrar esse silêncio nesses dias. Essa morte que está sendo declarada, há um silêncio em alguns lugares, e nós precisamos quebrar esse silêncio. Pastor, na minha vida está tudo em silêncio. Quebra esse silêncio. E sabe o que é lindo? Deus dá a revelação a uma mulher. Coisa linda. Vocês que estão aqui, mulheres, pensa comigo. Deus poderia então falar primeiro com um governante? Não, Ele dá uma palavra a Maria. Ele vai até Maria, e ao levar essa palavra, Lucas 1:26, vai dizer que quando ela recebe essa revelação, no verso 38, Maria diz assim: cumpra-se em mim a tua palavra. Levanta sua mão bem alto, diga isso comigo. Diga assim: Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. A palavra. Maria está dizendo: Senhor, eu escolho obedecer, eu escolho confiar mais do que entender. Olha para mim, você tem que confiar mais do que entender. Que tem gente que fica fazendo conta: se Deus falou, como vai ser? Eu, na minha lógica, no meu raciocínio lógico, quero entender tudo tintim por tintim. Já viveu isso com Deus? Quantos aqui já viveram isso com Deus? Uma crise de fé. Deus falou, eu fico: como vai ser? De que maneira? De que dia? Nós queremos saber como, de que forma. Maria está dizendo o seguinte: Senhor, é o Senhor falando, cumpra-se em mim. Eu estou à disposição daquilo que você quer fazer. Nós às vezes queremos entender tudo. Eu quero entender, irmão. Mais do que entender, você tem que começar a confiar. Confia. Maria está dizendo assim: Senhor, ainda que eu não entenda tudo, eu escolho confiar. Por que Maria escolhe confiar? Olha para mim. Quando ela diz: cumpra-se em mim a tua palavra, Maria está mostrando uma coisa: ela conhecia as profecias do Antigo Testamento. Maria era uma mulher bíblica. O que deixa você no time de Deus? Palavra. Maria está dizendo: eu já li as profecias. Eu sei que há profecias que falam de uma virgem que dará a luz. Maria está dizendo o seguinte: eu conheço a palavra. Você tem que conhecer a palavra para poder descobrir algo novo sobre Deus, irmão. Sabia que tem profecias que são sobre você? Você sabia que tem profecias que são sobre você? Como assim? Não era nem nascido. Irmão, a palavra de Deus é atemporal, ela toca todo o tempo. Não leia a história de Davi dizendo: uau, Davi. Cara, Davi sou eu agora. Davi sou eu diante dessa muralha, desse gigante. Olha para Moisés. Nossa, cara, Moisés foi um cara incrível. Cara, eu sou Moisés também nesses dias. Estou diante de um mar vermelho, cercado de inimigo, batalha, lutas. Comece a ler a palavra de Deus entendendo que há profecias que falam sobre você. Nos últimos dias derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Fala sobre nós. Maria está dizendo: eu me comprometo com a tua palavra. Como vai ser eu não sei, mas eu escolho confiar. Quando você não entender alguma coisa de Deus, olha para mim. Quando você não entender alguma coisa: pastor, eu não entendi isso. Não fique em crise. Confiar é muito mais importante do que somente você entender. E tem coisas em Deus que a gente não vai entender. Nós não vamos entender por que Belém, uma cidade sem expressão. Por que então agora, olhe bem, José e Maria têm recurso.
Eles vão a uma hospedaria e diz que chegando lá não havia lugar para eles. Diga assim comigo: não há lugar para Jesus. Todo lugar tem Jesus? Não, tem alguns lugares que estão fechados para Jesus. Se estão fechados para Jesus, também estão fechados para mim. Tem lugar que está fechado para Jesus. Há famílias, há ambientes que fecharam a porta para Jesus. Quer dizer que Belém é uma cidade individualista. Imagina você, uma mulher grávida, pedindo agora hospedagem. E eles disseram: não há lugar. Não tem lugar para você aqui. Quer dizer que em Belém ninguém cuidava, ninguém tinha assim um olhar de cuidado, ninguém se importava com ninguém. Há muitos lugares assim, inclusive na igreja, onde ninguém se preocupa com ninguém. Você vai sair de férias, esqueceu do seu irmão que estava indo no Forte House, nos nossos pequenos grupos, esqueceu de conectar com aquela pessoa. Nós precisamos ter um entendimento. Jesus está buscando um lugar, e há lugares que dizem: aqui não tem, aqui não dá para você. Eu fico imaginando, irmão, eu pensando, Heresias capítulo 1 verso 2. Uma segunda folha, você girando assim, virando, e está lá o relato do cara da hospedaria. Se eu soubesse quem ele era, eu teria dado a suíte para eles. Imagina você chegar num hotel para se hospedar e está lá a foto: José, Maria e o menino Jesus. Aqui nasceu o Rei Jesus. E, irmão, eu paguei milhões. Quanto que é a noite aí? Quanto que é o quarto? Eu fui num hotel uma vez onde tinha estado um ícone da música, e tudo naquele hotel era porque aquela pessoa havia estado ali. Eu imagino depois o dono da hospedaria dizendo: nossa, que furada. Imagina, a hospedaria tal, lá em Belém, na quadra 4, nasceu Jesus. Ele desprezou uma oportunidade. Cuidado para que você não despreze as oportunidades. Era só um homem, só uma mulher, com o momento da gravidez chegando, ele disse: não, para vocês não tem lugar. Há pessoas que eles querem Jesus, então, trazendo algo, mas tendo que dar algo. Não. Se Jesus vier trazendo um benefício, ok. Mas se Jesus não estiver trazendo um benefício, não há lugar para ele. Há muitas pessoas que não têm um lugar para Jesus. Há muitos corações que não têm um lugar para Jesus. Eu fico imaginando a cabeça desse cara depois da história. Você viu lá, nasceu o Messias lá no estábulo. Uau, cara, poderia ter nascido aqui. Deixa Jesus fazer algo na sua vida, dê lugar para Ele. E não é um lugar ruim, dê o melhor lugar na sua vida para Jesus, amém? Dá o centro da sua vida. Ele vai nascer, o céu está se movimentando. Diga assim comigo: ser guiado pelo céu. O menino está nascendo. Você leu que os magos, alguns, não eram 3, irmão. A gente acha que é 3 porque eram 3 presentes, mas não eram 3, podiam ser muitos, né? Há um folclore que até diz: um era o tal nome. A gente não sabe quantos eram. Há alguns, não sabe se eram 3. Então era um com uma pepita de ouro, outro com um potinho. Não, era muita coisa. Leia Daniel, você vai ver que Daniel governou, liderou os magos lá na Babilônia. Ele ensinou sobre o Messias. Esses homens são uma ordem de pessoas com alto nível de sabedoria. De longe vieram seguindo uma estrela. Diga assim: sinais. Seja guiado pelos sinais de Deus. Eu amo gente guiada por sinais, sabe? Nunca é só um passarinho cantando, é o Espírito Santo. Sinais, sinais, irmãos, sinais. Sinais seguirão os que creem. Os magos vieram de onde? De perto ou de longe? E quem está perto quis Jesus? Não. Pessoas de perto não quiseram Jesus. Então alguém de longe, de outro lugar, disse: estou indo atrás de um sinal. E seguindo uma estrela, vai dizer o texto que a estrela parou exatamente no lugar aonde o menino nasceu. Os magos aqui falam de alguém que vem de longe. Se você de perto não quer, alguém de longe vai querer. Alguém de longe vai vir.
É um mundo buscando uma resposta. Eles nem sabem dizer que é Jesus, mas eles querem alguma coisa. Fui falar esses dias num grupo de empresários e alguém disse assim para mim: uau, pastor, você tem uma energia. Sim, eu tenho. Tem sim. Essa energia se chama Espírito Santo de Deus. Eles não sabem o que é, mas eles querem perseguir um sinal. O mundo está buscando uma palavra, uma resposta, e os magos vieram de longe, seguindo um sinal no céu. Escute uma coisa: quando Deus estiver fazendo alguma coisa na sua vida, saiba ler os sinais. Não na terra, no céu. Tenha uma visão clara sobre o que Deus vai fazer. Saiba ler os sinais proféticos, sonhos, visões, palavras que você vai recebendo. Maria diz isso em Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. Diga assim: guardar todas as coisas que vêm de Deus no coração. Guarda aquilo que Deus está te dando no teu coração. Qual foi a última palavra profética que você recebeu? Você anotou a data? Não. Então perdeu. Anote a data. Anote o tempo que Deus falou, como eram aqueles dias. Maria guardava todas essas coisas no coração. Diga assim comigo: tem que ter coração para receber. Quando Deus quer dar uma coisa para você, Ele não dá na sua mente, Ele não dá na sua alma, Deus dá no seu coração. Mas o nosso coração está cheio de coisa, cheio de mágoa, cheio de tristeza. A gente está chegando numa data como o Natal, carregando um monte de fardos emocionais. Jesus está nos mostrando uma coisa: proteja aquilo que o céu vai entregar para você. Guarda no seu coração, porque vai dizer lá em Mateus 13, a parábola do semeador: vindo o maligno, rouba-lhe o que foi plantado no seu coração. Toda vez que o Senhor te entregar algo de valor, um inimigo vai se levantar para tentar roubar você, tirar a palavra de você, vai tentar te distrair, vai tentar tirar o que é bom para colocar algo ruim. Sabe o que ele faz na maioria das vezes? Ele coloca dúvida. Você diz assim: uau, Deus falou comigo, mas nasceu uma dúvida. Maria foi para a palavra e entendeu: eu não posso duvidar, porque aquilo que eu estou vivendo agora já foi profetizado antes. Você está comigo aqui? Esse tempo que nós vamos estar vivendo já foi profetizado antes. Há uma palavra sobre você, guarda ela. Não é só guardar assim, é regar a palavra todos os dias. É parar e pensar. E ela guardou a palavra e meditava. Diga assim: guardar e meditar. O que é meditar na palavra? Pensar. Não é pensar nos problemas, é na tela da sua mente você se vê naquele tempo, naquele lugar. Cara, eu estou aqui agora dentro desse lugar pequeno, dentro de um ambiente difícil, mas Deus me deu uma promessa para algo maior. Você está aí comigo, irmão? Nós ficamos presos. Olhe bem, muita gente fica preso a uma circunstância. E olha a circunstância que Jesus nasce. O nascimento de Jesus é a verdade de Deus sobre a terra. E é uma verdade que triunfa sobre qualquer circunstância. Qual é a tua circunstância, pastor? É difícil. Irmão, há uma verdade que triunfa sobre qualquer circunstância. Diga assim: Jesus é a verdade que triunfa sobre qualquer circunstância. Pelo amor de Deus, irmão, dá-lhe glória a Deus aí. Pastor, o meu problema, teu problema o quê? Jesus, Ele vai mudar essa circunstância. Agora, Maria ficou parada, meditando e guardando, até se cumprir o dia de nascer. A palavra de Deus vai dizer: e completando-se os dias. Diga assim: já se completaram os dias. Irmão, já deu já o que tinha que dar, amém? Essa fase já acabou, já se completou os dias. Então tem que vir para fora o negócio agora, tem que nascer. Completaram-se os dias do menino nascer. E está tudo organizado. Não tem nem quartinho. Coitadinho do baby. Não fizeram nem o chá de fralda. Não tem meinha. Não tem roupinha. Nasceu numa manjedoura, a mãe enrolou nos panos. Que loucura.
assim nasce um rei. Você nasceu com DNA de governo. Por isso que talvez o seu nascimento seja como o de Jesus, num lugar difícil, hostil, dentro de um ambiente parece que tão desafiador. Está nascendo o rei. E é interessante você olhar para Maria como essa mulher que aprendeu a gerar o que Deus está entregando para ela. Aprenda, querido. Aprenda a gerar o que é de Deus. Você está me ouvindo? Aprenda o que é gerar o que é de... Foi Deus que gerou? Foi Maria. Deus disse: está sobre ti, está sobre você. Agora tem uma parte que é com você, Maria. Ao longo de um tempo é você que vai ter que cuidar. Aprenda a gerar o que é de Deus. O que é de Deus nasce com palavras de afirmação. O que é de Deus nasce com um espírito de fé. O que é de Deus nasce com visão. O que é de Deus às vezes não dá para explicar, irmão. José e Maria vão ter que enfrentar uma sociedade crítica. Como assim uma virgem que teve um filho? Irmão, isso já aconteceu nos dias de Jesus, tá? Foi só o nascimento de Jesus. Se alguém aparecer aí e dizer que engravidou do Espírito Santo, é mentira. Pode acontecer de tudo, né? Quem é o pai? Ah, eu não sei, o Espírito Santo. Não. Só valeu para esses dias. Amém, irmão? Está entendendo isso? Caso aconteça outro caso, não é. Já aconteceu, amém? Quem é o pai? O Espírito Santo. Não. Tem que ter um outro nome. Já aconteceu nesses dias aqui. Mas Maria está aprendendo a gerar o que é de Deus. E o que é de Deus tem um tempo, querido. E quando chega o tempo de nascer, entra num processo de expulsão. Tem que vir para fora. Tem que vir à luz. E é um parto normal. Diga assim comigo: dores são normais. Dentro desse processo, algumas dores são normais. Algumas frustrações é normal. Mesmo carregando Cristo, algumas situações são normais. Era um parto normal, de 8 a 18 horas, até que nascesse. Nós queremos mais rápido, com tudo arrumado. Vai nascer aqui? Não quero aqui. Tem gente escolhendo o lugar para Deus fazer. Não, Deus não pode fazer agora. Maria disse: está aqui a tua serva. Eu coloco a minha vida à tua disposição. Sabe, você poderia de repente parar de dar desculpas e só se colocar à disposição de Deus. Maria fez isso. Ela aprendeu a gerar o que era de Deus. E nesse processo teve dor. E dor é normal. Um dia o irmão me disse: pastor, eu não sei por que tanta luta. É normal, irmão. Sério, ninguém me explicou isso. Pô, fazer o que, irmão? Normal. Pastor, porque tem gente me atacando. Isso é normal. Se algo foi gerado por Deus, vai estar sob ataque. Alguém vai ter que falar mal. Alguém vai ter que, inventar alguma história. Alguém vai ter que ofender. E talvez Maria, diante de todo aquele processo, você leu, ela guardava, ela meditava, ela protegia aquilo que Deus entregou para ela. Protege aquilo que Deus te entregou. Quando chegarem as situações, me explica como você chegou aqui. Tem coisas que não tem explicação. Alguém vai querer uma lógica, não bate. Como assim? Porque essa sociedade é crítica, é analítica. E nós queremos explicar os detalhes do milagre. Olha, irmão, tem coisas que você vai ter que encurtar o caminho. Foi Deus. Deus me deu, Deus me confiou algo, eu protegi e aquilo foi sendo gerado em mim. A história de Maria e José muda porque essa verdade eterna tirou eles de uma estação de paz. Eu imagino Maria, ela estava comprometida a casar-se, fazendo enxoval, talvez pensando na festa de casamento, e de repente veio uma palavra do céu e mudou tudo. Quando Deus traz uma palavra sobre você, essa palavra vai arrancar você de onde você está. Ela vai tirar você de uma condição de passividade. A gente quer receber algo de Deus e ficar o mesmo. Não tem como ser o mesmo. Maria nunca mais foi a mesma. José nunca mais foi o mesmo. Ao nascimento de Jesus, algo novo nasceu. Sabe, o mundo precisava de uma resposta.
E a resposta estava nascendo ali, diante dos olhos. Você imagina os magos vindo, presentearam Jesus, e ele está onde? Em cima ou embaixo? Embaixo, dentro de uma manjedoura. Diga assim, manjedoura. Querido, uma manjedoura é um lugar de fácil acesso. Todo mundo pode ver, todo mundo pode se achegar. Esse é Cristo. A gente quer inventar um monte de barreira para as pessoas não se aproximar de Jesus. Nós precisamos mostrar um Jesus acessível, amém? Um Jesus que pode sim olhar para as pessoas, cuidar das pessoas, dar acesso às pessoas. A palavra de Deus diz que há pessoas que impedem a entrada. Não, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. Irmão, nós precisamos mostrar para o mundo que Jesus é acessível, que Jesus ele aguarda pelas pessoas, ele espera essa aproximação. E olhando para esse momento, para a gente encerrar, o nosso time pode subir. Diga assim, já se completaram os dias. Você está crendo nisso, irmão? Lucas 2, verso 10. Coloca na tela para nós. Lucas 2, verso 10. Pastor, eu estava entendendo o Natal de uma forma tão superficial. Não, irmão, é a história de todos nós. É a história da esperança. Lucas 2, verso 10, olha o que diz ali. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E esse será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Diga assim: o nascimento de Jesus marca um tempo. Se você caminha com Jesus e o seu tempo não foi mudado, é porque você não está caminhando corretamente com Ele. Ele talvez para você ainda é só um paliativo, é algo a mais que você acrescentou, Ele não é tudo para você. Ao nascer algo dado por Deus, o céu está celebrando. Os anjos vêm dizendo: Ele está trazendo uma mensagem, boas novas. Diga assim comigo: uma boa notícia. Então nós somos os portadores de uma boa notícia, irmão. O nascimento é uma boa notícia. Todo mundo chegava e dizia: uau, nasceu. Aquilo que a gente estava esperando por muito tempo tem que ser celebrado. Boas novas de pequena alegria. Oi, grande alegria. Não é essa alegria que o mundo dá, irmão. Não é alegria de segundos, não é uma alegria de minutos, é uma alegria eterna. É uma alegria que inclusive dura no meio da dor, no meio da tristeza, no meio da batalha. Você diz: cara, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu ainda me sinto alegre. Essa é a alegria que Deus quer nos dar. O nascimento de Jesus marca uma estação de boas novas, uma notícia que o mundo não sabia. O mundo estava preparado para uma coisa, mas Deus disse: eu tenho um plano chamado Emanuel, Deus conosco. Ele se chamará Deus habitando entre vocês. Quando alguém perguntar qual é a sua missão, você vai dizer: cara, eu sou um portador de boas novas. Para de ser aquela pessoa que fala: ai, você viu aquilo lá, só fala de coisa ruim. Pelo amor de Deus. Uma pessoa me procurou e falou assim: mas o senhor não viu isso, o senhor não viu aquilo. Irmão, eu vi o que a Bíblia diz. Eu fico com aquilo que a palavra está dizendo. O verbo se fez carne, uma boa nova. Jesus era a mensagem. Todo filho de Deus é uma mensagem para o mundo. Você é uma mensagem para alguém. Você veio para trazer, sabe, um tempo de luz para alguém. Pastor, eu na minha família sou desprezado. Jesus também era. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Pastor, é que minha história começa num lugar difícil. Nasceu na estrebaria também? Botaram você dentro da manjedoura? Não, é
que o meu passado, é que eu comecei a minha vida com alguns traumas, irmão. Há sofrimento na vida do filho. Ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. O maior impacto da humanidade, a história do mundo mudou com um ato de obediência. Alguém dizendo: cumpra-se em mim a tua palavra. Alguém entendendo o propósito e o tempo de um processo. Fique em pé nessa noite, que nós possamos viver mais um tempo de boas novas, de grande alegria. Alegria causada pela vinda do Rei, o nascimento do Rei, a presença do Rei, gerando grande alegria. Queria que você fechasse seus olhos.